egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor da sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? O tema dessa palavra é, repita assim comigo: discernindo os tempos para cumprir o propósito. Diga mais uma vez: discernindo os tempos para cumprir o propósito. A cada dia que nós vamos viver, e hoje mais do que nunca, nós precisamos buscar em Deus esse dom. A Bíblia fala que nós podemos orar a Deus para buscar os dons mais excelentes, mas eu acredito que os dias em que nós vivemos hoje, nós precisamos do dom que estava sobre a tribo de Isacar, o discernimento espiritual. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, ou seja, ele consegue compreender, ele consegue fazer uma avaliação com clareza, com bom senso. Ele tem a capacidade de perceber aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ele tem a capacidade de estabelecer um juízo com coerência, de maneira sóbria, de maneira sábia, acerca de toda a situação. A Bíblia fala que a tribo de Isacar discernia os tempos, as estações, ele discernia tudo que estava acontecendo. A tribo de Isacar era como um farol para toda a nação de Israel, trazendo apontamentos proféticos da parte de Deus. Eu acredito que nós estamos vivendo dias sombrios, dias em que a humanidade está se perdendo pelas lutas, pelas crises, sabe, pelos desafios, pelas circunstâncias, pelas más notícias. As pessoas estão sendo pressionadas, sabe, por esse medo, por essa angústia. Nós vivemos o tempo da doença do século, que é a depressão. Pessoas que estão tão abaladas nas suas emoções, na sua alma, que isso traz um reflexo patológico, gera alguma doença de fato na sua mente, nas suas emoções e no seu corpo, trazendo uma alteração do seu comportamento. Nós precisamos viver dias em que vamos começar, através do Espírito Santo, ter discernimento do que está nos cercando, do que está nos pressionando, daquilo que pode ou não ser bom ou ruim para nós. Que tipo de posicionamento eu preciso ter dentro de alguma situação que eu estou enfrentando? Por quê? Porque eu vou exercer um juízo, não por meio da minha vontade humana, mas eu vou exercer um juízo através de uma direção do Espírito Santo de Deus. Então, ao lembrar da história de José, percebemos que muitas vezes coisas ruins, sofrimentos e privações vão chegar até a nossa porta, não porque fizemos algo de errado, mas com a finalidade de nos capacitar, nos moldar e nos dar uma estrutura para vivermos o propósito de Deus. Escute algo, isso é muito forte, muito interessante. Às vezes, quando nós saímos da vida sem Cristo e entramos na vida em Cristo, nós achamos por muitas vezes que os problemas, que as lutas, que as dificuldades, que as crises, que a ansiedade, que o medo não vai mais bater na nossa porta. E não é verdade, porque a Bíblia fala que no mundo nós vamos ter
dizendo: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em todas essas coisas vocês são mais do que vencedores por aquele que vos amou, Cristo Jesus. Então, quando nós entramos em Cristo, uma coisa nós precisamos entender: nós vamos continuar sendo seres humanos normais, que têm crises no casamento, que têm crises financeiras, que enfrentam enfermidades, que enfrentam perseguições, enfrentam privações, passam fome, passam necessidade, passam sede, são perseguidos, são injustiçados, são caluniados, são abandonados. Mas nem tudo isso que estamos enfrentando é para nos destruir, ou é para nos penalizar, ou é para nos desmoralizar, ou é para nos fazer desistir da fé. Não, pelo contrário, o Senhor está usando todas as adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia para nos moldar, para nos forjar, nos experimentando para ver onde está o nosso coração, para que Ele nos prepare, para que Ele nos capacite para vivermos o seu propósito nessa terra. Deus transforma até o mal em bem para nós. Por quê? Porque Ele deseja cumprir o propósito nas nossas vidas. Então sabemos que a fonte de todo sofrimento humano, ela tem uma origem. Todo o sofrimento da humanidade, ela se originou no pecado. Toda doença, toda maldade, toda inveja, toda corrupção, todos os homicídios, toda imoralidade, toda brutalidade, sabe, coisas horrendas que acontecem na humanidade, que você ouve assim, sabe, pessoas relatarem como é que um ser humano consegue fazer isso, aquilo outro. Tudo isso tem origem no pecado, aonde o homem desobedece aos princípios eternos de Deus e ele começa a desejar viver apenas a sua própria vontade. Então todo o mal se origina aí. Então tudo aquilo que nós vemos nesse mundo que está regado de algo que não é eterno, não é divino, não há princípios, não há temor, não há honra, não há caráter, tudo isso está relacionado ao pecado, porque foi isso que trouxe a origem de todas essas coisas. Então Jesus nos afirma tudo isso, que nós vamos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo. Ele deixa isso muito claro para cada um de nós, que todos aqueles que nascemos nessa terra vamos enfrentar desafios, problemas, dificuldades, porque esse mundo jaz no maligno. O mundo já está repleto de trevas, mas a Bíblia também fala que Ele nos levantou para sermos luz nesse mundo. Ele fala que nós não podemos colocar uma luz debaixo da mesa, porque não vai iluminar, mas que a nossa luz seja colocada no alto, para que ela resplandeça, para que ela traga direção, ela traga destino para as outras pessoas. Nós vamos enfrentar desafios, Jesus já nos afirma isso. Ele afirma que o mundo jaz no maligno, porque o mundo se entregou às concupiscências da carne. Mas algumas coisas que acontecem além do sofrimento natural, por conta do pecado de Adão, é fruto das nossas escolhas. Então nós vamos entender aqui os níveis de coisas que acontecem e geram sofrimento para nós. A primeira fonte do sofrimento é o pecado, a desobediência aos princípios eternos de Deus. Quando o homem deseja ser independente, ele traz sobre si o peso da desobediência, abrindo a porta para os sofrimentos, doenças, crises, desgraças, enfim, todas as sortes de problemas. Nós vamos ver também que nós em vida vamos enfrentar desafios naturais, nós vamos enfrentar aflições, nós vamos enfrentar problemas, porque isso é fruto da nossa natureza caída. Então, nós que nascemos nessa terra, em algum nível vamos enfrentar problemas, sofrimentos, desafios, crises, angústias. Vamos enfrentar, porque isso é fruto da nossa natureza humana caída. E um outro nível de problemas que nós podemos trazer é através das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas podem trazer consequências de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Nós escolhemos a semente que plantamos,
mas nós não escolhemos o fruto que vamos colher. O grande problema é que na hora da semeadura, a gente escolhe de qualquer maneira. E aí nós às vezes escolhemos a desobediência, a desonra, a incredulidade, o ódio, a raiva, a amargura, mas na hora da colheita, nós queremos escolher um bom fruto. Nós queremos escolher colher amor, companheirismo, amizade, perdão, ternura, alegria, mas nós esquecemos que nós não semeamos nada disso. Nós semeamos tudo ao contrário, mas na hora de colher, nós não nos lembramos que quem semeou foi eu mesmo. Eu semeei tudo aquilo que gera confusão, problema, destruição, discórdia e por aí vai. Mas na hora da colheita queremos colher coisas boas. Todo ser humano é assim. Mas nós precisamos entender que além dos problemas naturais, além dos problemas que o pecado gera, as nossas escolhas também podem trazer destruição, sofrimento, angústia para as nossas vidas. Mas aí nós vamos olhar para a vida de José. E nós olharmos a história de José, a Bíblia não relata coisas terríveis que José semeou. A Bíblia não relata atitudes, maldosas ou que prejudicassem alguém. A Bíblia fala que José era um jovem sonhador e que Deus estava dando através dos seus sonhos um apontamento profético para ele, que ele se tornaria o maior da sua casa, maior do que seus pais, maior do que seus irmãos. E quando ele compartilhava os sonhos que Deus estava lhe dando, os seus irmãos se moviam de inveja e de ódio, porque também José era o filho que era mais amado, e isso também despertava ódio, ressentimento, amargura no coração dos seus irmãos. E aí José começa a compartilhar aquilo com os seus, mas ele pensava que estava gerar algo bom e não estava. Por quê? Porque já havia maldade no coração daqueles que estavam ao seu redor. Mas se você olha, José não tinha um comportamento tão terrível que justificasse ele ser lançado no poço pelos seus irmãos. O comportamento de José não justificava os seus irmãos lhe venderem como escravos para morrer no Egito. E às vezes a gente fica se perguntando qual foi a semeadura que ele fez que trouxe tanto sofrimento na sua vida. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto nessa minha vida? O que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Senhor, aonde é que está a fonte de toda essa maldição, de todo esse meu sofrimento, toda essa minha angústia? Senhor, por que eu estou enfrentando tantas crises ultimamente? Senhor, por que nos últimos anos eu só estou a sofrer? Eu estou mal, Senhor. Eu estou triste, eu estou angustiado. Eu não tenho paz na minha casa. Eu não tenho paz no meu casamento. Meus filhos estão perdidos. Senhor, meu trabalho é uma confusão só. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, eu estou enfrentando tantas enfermidades, uma atrás da outra. Senhor, e às vezes nós ficamos questionando o porquê do nosso sofrimento. Mas às vezes nós não entendemos que através de todo o sofrimento que nós estamos enfrentando, Deus tem um propósito para revelar sobre as nossas vidas. Como eu falei, José era um jovem sonhador. Os seus sonhos eram visões proféticas de Deus, mas isso gera ódio no coração dos seus irmãos. Então José, com 17 para 18 anos de idade, foi vendido como escravo para o Egito. E ali ele começa a trabalhar e a servir. E ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. E ali a Bíblia fala que Deus começa a prosperar tudo que José fazia. E com pouco tempo José já estava sendo o representante de Potifar. Todos os seus negócios, todos os seus bens, todos os seus servos eram gerenciados por José. E ali, com o passar do tempo, a Bíblia fala que José era um homem formoso, de boa aparência. E a mulher de Potifar desejou se deitar com ele. Mas a Bíblia fala que ele disse para ela: eu não vou desonrar a Deus, e eu não vou desonrar o meu Senhor, que me deu toda a oportunidade. Não, eu não vou fazer isso. Mas ela lhe insistiu, a ponto de um dia arrancar as roupas dele. E ele nu, ele não se deitou com ela, mas ele fugiu. Quando ele foge, ela fica com as suas roupas nas mãos. Ela inventa uma calúnia
perseguição. Escute, imagina só, você ser acusado de tentar abusar da mulher do seu patrão e lhe lançam na cadeia. Você acha que, qual foi a maneira que trataram José? Foi bem tratado? Meu irmão, deve ter apanhado até cansar. Deve ter passado mal na cadeia, passado fome, muitas coisas, muito sofrimento. Mas a Bíblia fala que em tudo que José fazia, Deus lhe prosperava. E a Bíblia fala que lá na cadeia, Deus colocou graça no coração do carcereiro. E com pouco tempo era José que coordenava a cadeia, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos encontrar o propósito de Deus mesmo em meio ao sofrimento. Às vezes o sofrimento não é apenas para te desmoralizar, para te denegrir, para te destruir, para te desmotivar, não. Às vezes Deus está usando o sofrimento para te fazer crescer, amadurecer, para experimentar coisas novas da parte de Deus. Deus quer mostrar para você que Ele é capaz de te fazer prosperar no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da luta, no meio da perseguição, como esse homem aqui, José, no meio da cadeia, preso injustamente por uma calúnia, por uma difamação, mas no meio de todo esse caos, no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, Deus estava lhe abençoando. José discernia em Deus que o fato de terem feito mal para ele, o fato de terem caluniado, inventaram mentira, criaram situações, vendendo ele como escravo, lançando ele num poço vazio, não era motivo para corromper aquilo que Deus estava gerando no seu coração. Aquilo que estava sendo gerado na sua alma era uma verdade eterna, e nem toda maldade feita contra ele era capaz de mudar a identidade que Deus estava gerando sobre ele. Sabe, às vezes as pessoas vão fazer maldade contra você, às vezes as pessoas vão te perseguir, vão te caluniar, vão ser injustas, elas vão te abandonar, elas vão criar ciladas para você cair e arrebentar com a sua vida, sabe? Mas nem por isso você vai corromper a verdade que está sendo construída dentro de você. Há uma identidade da parte de Deus sendo gerada no teu espírito, que está sendo impregnada na tua alma e vai se manifestar através do teu corpo, com as tuas ações. Deus está nos estruturando, Deus está criando um alicerce firme, sólido, forte, para uma construção não natural, mas uma construção espiritual, uma construção sobrenatural, para que nós venhamos nos tornar semelhantes a Ele. Deus estava gerando algo eterno no coração de José. Deus está gerando algo eterno no meu e no teu coração, e nós não podemos nos corromper. José não para de dar fruto, irmãos. Ele foi lançado no poço, ele foi vendido como escravo, ele estava lá trabalhando como escravo, mas ele continuava dando fruto no Espírito. Ele continuava frutificando, e a Bíblia fala que tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Ele foi para a cadeia injustamente, por uma calúnia e uma difamação. Lá no meio da cadeia, ele podia ter se revoltado contra Deus, ele podia ter questionado a sua fé, ele podia dizer: Senhor, mas eu fiz tudo certo, por que eu estou sofrendo? Não, ele não gasta tempo murmurando, ele não gasta tempo reclamando, ele não gasta tempo questionando, ele não gasta voltando para as velhas obras. Não, pelo contrário, ele permanece íntegro, fiel, com um caráter em Deus, buscando a sua presença, e continuou dando fruto na cadeia. Ele começa agora a ser aquele que cuidava de todos os presos, de todo o sistema da cadeia. Era José. Por quê? Porque tudo que José fazia, Deus lhe fazia prosperar. José não esconde os dons por causa do sofrimento. Tem muita gente que está deixando de frutificar em Deus por causa das lutas, por causa das crises, por causa dos problemas, por causa da inveja, por causa das calúnias, por causa do sofrimento. Mas José não. José nos ensina que no meio do caos, no dia mau, no dia da perseguição, no dia da angústia, no dia do sofrimento, eu preciso continuar dando frutos. A
dons de Deus sobre as nossas vidas. José tinha um dom. Ele tinha o dom de ter sonhos proféticos e ele tinha o dom de interpretar sonhos. E ali no meio da cadeia, ele podia abandonar tudo, mas não. Quando ele ouve que o padeiro teve um sonho, não sabia interpretar, que o copeiro tinha um sonho, não sabia interpretar, ele se levanta e ele começa a trazer a interpretação dos sonhos. Por causa do quê? Discernimento. O discernimento trouxe a interpretação e ele trouxe um apontamento para aqueles homens. E ele faz um pedido: olha, quando vocês voltarem até ali a mesa de Faraó, lembra de mim. Mas a Bíblia fala que eles voltaram, mas não lembraram de José. Aleluia. Então, no meio de tudo isso, José passou por 13 anos de processo. 13 anos, o dia que ele foi lançado dentro do poço, até se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, que era depois de Faraó. Para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas, há um tempo determinado para que isso se torne uma realidade. E também uma forja da parte de Deus, para nos estruturar, nos capacitar, nos moldar, para nos tornarmos alguém semelhante a Ele, com o caráter de Cristo. Foram 13 anos, do dia que ele foi lançado no poço pelos seus irmãos, até ser o segundo homem de Faraó, o homem de Faraó no Egito. 13 anos de sofrimento, 13 anos de lutas, 13 anos de perseguição, 13 anos de angústia, 13 anos de solidão, 13 anos vivendo numa terra distante da sua terra natal, 13 anos distante do seu pai e dos seus irmãos, 13 anos remoendo uma amargura por ter sido lançado no poço pelos seus irmãos, por ter sido vendido por escravo. Anos de amargura por ter sido, injustiçado por aquela mulher que queria adulterar contra seu marido, mas ele se manteve fiel. E ele não pecou contra Potifar, mas ele foi fiel, ele permaneceu em santidade e obediência a Deus. 13 anos, não foi 13 dias, não foi 13 semanas, não foi um ano e um mês, foram 13 anos de sofrimento. Mas nem todos os anos de sofrimento fizeram com que José corrompesse a verdade do seu coração. Às vezes nós sofremos apenas uma calúnia de alguém. Às vezes nós ouvimos que alguém falou mal de nós. Às vezes porque tivemos algum contratempo familiar, ou com algum amigo muito próximo, nós abandonamos tudo, nós desistimos de tudo. Quantas pessoas abandonam a fé por algum tipo de perseguição no seu trabalho? Porque elas recebem algum tipo de pressão, elas já cedem, e elas começam a se envolver na mentira, na corrupção, no engano. Quantos maridos estão se corrompendo na prostituição, na poligamia, por causa que uma mulher bonita veio e lhe deu uma cantada? Às vezes não é nem porque ele é bonita, porque às vezes ele tem um emprego, tem um dinheiro, tem um carro, anda bem, enfim. Quantas famílias estão se destruindo por causa disso? Porque não estão com discernimento, não conseguem discernir, não conseguem analisar a situação, não conseguem ter a capacidade de ver o bem e o mal que está estampado na sua frente. Mas ao invés de permanecer fiel a Deus, estão se corrompendo, estão abandonando a fé, estão esquecendo de toda a verdade que está sendo construída no seu interior. Mas José não, José me ensina a perseverar. Diga assim: a perseverança, diga, a perseverança é a chave para o milagre. Se nós olharmos para esse texto de Gênesis, não vemos José murmurando, não vemos José questionando, não vemos José duvidando do propósito de Deus. Mesmo passando por tudo o que ele passou, ele continuava honrando ao Senhor e sendo um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Quando
nós vemos aqui no versículo 7 e 8, ele fala para os seus irmãos: depois de 13 anos sofrendo, 13 anos com angústia, 13 anos de dor, Deus levanta ele e ele interpreta o sonho de Faraó. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele diz: seria bom que você colocasse alguém com sabedoria para administrar, porque vão vir 7 anos de fome. E Faraó olha para ele e diz: eu não vejo ninguém mais sábio e mais capacitado do que você. A partir de hoje, depois de mim, você é a pessoa com maior poder e autoridade. Ele pega o anel do seu dedo e entrega para José. E agora José era o Senhor do Egito. A Bíblia fala que José começou a prosperar no meio daquela escassez. Quando inicia o primeiro dos 7 anos de fome que teria na face da terra, a Bíblia fala que José começou a prosperar. Aqueles que vinham comprar trigo, sementes, não tinham mais dinheiro, agora venderam os seus animais. Quando acabou os animais, venderam suas terras. Quando venderam as suas terras, agora eles se tornaram escravos. Então José, na maior fome que teve no Egito naquela época, ele comprou todos os animais, ele comprou todas as terras, e ele fez com que todos se tornassem seus escravos. Deus fez ele prosperar no momento mais difícil da sua vida. Então significa que não interessa o momento que você está enfrentando, se você permanece em obediência, se você permanece fiel, se você permanece discernindo qual é a vontade do Senhor para esse tempo na tua vida, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai começar a fazer uma multiplicação sobre a tua vida extraordinária. Não interessa se é tempo de fome, não interessa se é tempo de seca, não interessa se está chovendo. Para Deus não há circunstâncias difíceis. Ele é Deus que faz milagres aonde o homem não pode fazer. O grande desafio é: continue perseverando, continue fiel, continue discernindo o que está acontecendo ao teu redor, continue sem se contaminar, continue sem se corromper. Não desista dos projetos de Deus para a tua vida, porque a dificuldade bateu na tua porta. Pelo contrário, permanece. E olha só o discernimento de José, verso 7. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente nessa terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor da sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. José discernia claramente que quem governava a sua vida era Deus. Não eram os problemas, não eram as circunstâncias, não foi os seus irmãos, mas o Senhor. E mesmo tendo muitos traumas e feridas por conta de tudo que ele passou, ele, em Deus, na presença de Deus, supera todas essas coisas, porque entendia que na sua vida, através de todo aquele sofrimento, tinha um propósito muito maior. Qual era o propósito? O propósito era preservar as 12 tribos de Israel, porque cada um dos seus irmãos representava uma das 12 tribos da nação de Israel. O propósito maior na vida de José era a preservação de gerações e gerações, porque através do seu posicionamento preservou-se as gerações, preservou-se as tribos que representariam nações, e isso conservou para que chegasse até hoje a bênção geracional sobre as nossas vidas. Hoje nós somos fruto do posicionamento de José, um homem que entendeu que o seu sofrimento não era o Senhor da sua vida, mas ao contrário disso, entendeu que todo aquele sofrimento tinha um propósito. Ei, meus irmãos, não se preocupem, não foram vocês que me enviaram para cá, mas era propósito de Deus.
Propósito de Deus para quê? Ele diz, para trazer livramento para vocês. Vocês pensam que foi vocês que me trouxeram para cá para morrer. Pelo contrário, foi Deus que me enviou para trazer livramento para vocês. Porque se José não estivesse ali, os seus irmãos iriam morrer de fome. Mas Deus tinha um propósito: preservar toda a nação, preservar gerações. Sabe, às vezes o sofrimento que você está passando não é para a tua morte, não é para te destruir, não é para te deixar desmoralizado, não é para te desmotivar, mas pelo contrário, é para te fazer entender que há um propósito eterno de Deus para todas essas coisas, e que através da tua vida Ele quer te levantar para ser um canal de bênção para gerações. Mas tudo vai depender de quem, irmãos? Vai depender da maneira que você vai discernir, vai depender da maneira que você vai enxergar as coisas que estão se passando na tua vida. Deus nesses dias quer abrir os nossos olhos para nos fazer entender os tempos que estamos vivendo, para que Ele possa cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Há um propósito de Deus para nós. Cada um de nós tem um propósito da parte de Deus para cumprir nessa terra. O grande desafio é: será que eu estou entendendo qual é o projeto de Deus para a minha vida? Porque tem pessoas que, quando elas enfrentam um sofrimento, aquela amargura, aquele ressentimento, aquela dor, faz tão mal para a sua alma, para as suas emoções, para o seu coração, que ele não consegue sair daquele lugar do trauma. O lugar do trauma, o lugar da angústia, o lugar do sofrimento, ele aprisiona. É como se colocasse corrente sobre os seus pés. Ele não consegue marchar em direção ao novo horizonte que Deus está trazendo sobre ele. Mas José nos mostra que isso é possível. Quando ele chega diante dos seus irmãos, e ali ele começa a chorar, e ele fala: olha, eu sou José, e Deus me enviou para livrar vocês. Deus me usou para fazer grande livramento para as suas vidas. Então não tenham medo, eu não vou me vingar, eu não vou pagar na mesma moeda. Pelo contrário, vocês vão receber do melhor que há nas terras do Egito. Deus quer te tirar do lugar do trauma, do lugar do sofrimento, do lugar da angústia, para te fazer enxergar: ei filho, eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, eu estou te levantando no meio desse sofrimento, para que tu traga mudança para uma geração. Não é só para você, mas é para todos aqueles que estão ao redor de você, e para todos aqueles que ainda vão vir a chegar. Eu estou trazendo livramento, eu estou trazendo bênção, eu estou trazendo mudança, eu estou trazendo direção, destino, eu estou trazendo uma nova identidade. Por isso, aguenta firme, não desista. Esse sofrimento não é para a morte, esse sofrimento não é apenas para te desmoralizar, não é para te destruir, não é para me manifestar como um Deus que estou te punindo. Não, pelo contrário, eu estou te amando, eu estou te capacitando, eu estou te estruturando, eu estou te forjando como um ferreiro forja a espada no fogo, para que você vá, para que você seja bênção, para que você dê fruto, para que você marque a diferença, para que você seja um instrumento de justiça, para que você consiga discernir todas as coisas, para que você consiga fazer uma análise debaixo do juízo dos princípios de Deus, para que você manifeste a minha vontade na face da terra. Deus quer nos levantar. A questão é: nós estamos dispostos a enfrentar tudo isso? Porque muitos desistem no meio do caminho, dizendo: é só sofrimento, é só dor, é só angústia, é só problema. Desde que eu entrei nessa caminhada de fé, eu só estou mal, eu só estou a sofrer e sofrer. Era melhor quando eu tinha minha vida antiga. Mas por quê? Não estão discernindo bem as coisas. Mas que Deus nessa manhã possa gerar em nós discernimento espiritual, e que nós vamos perceber que através do discernimento que Deus está nos dando, nós vamos enxergar a situação que estamos a viver, e nós vamos entender: tudo isso é porque
porque Deus está me capacitando para alcançar o propósito dele sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu serei instrumento de Deus para trazer direção, destino para o cumprimento do propósito para aqueles que estão ao meu redor e para uma geração inteira. Através da sua vida, famílias podem ser transformadas. Através da sua vida, jovens podem sair das mãos do diabo, dos vícios, das trevas. Através de você, casamentos podem ser restaurados. Através de você, pessoas que estão no vício podem ser libertas. Através de você, pessoas que estão presas no ocultismo, na feitiçaria, na idolatria, podem conhecer o Deus poderoso. Através de você, que discerniu que esse sofrimento não é para a morte, mas pelo contrário é para a vida. Porque essa leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que há de ser revelado sobre todos eles. Aleluia! Em nós o Evangelho gera morte, mas nos outros o Evangelho gera vida. Deus quer colocar esse discernimento no meio do teu coração, para entender que tudo aquilo que sofremos pelo Evangelho não é para nossa destruição, mas ao contrário disso, é para gerar vida sobre aqueles que estão no caminho de morte. Aleluia. 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 Se coloque de pé. Deus quer te fazer aprender através do dom do discernimento, para que você venha discernir os tempos. Discernindo os tempos, você vai entender qual é o propósito. E quando você entender qual é o propósito, todo o sofrimento que você enfrentou não vai ser nada diante daquilo que Deus está te apresentando para viver nessa terra. Está sofrendo, não é fácil ser caluniado, não é fácil ser injustiçado, não é fácil ser perseguido, mas escute, há um propósito em Deus para todas as coisas. Você só precisa nessa manhã discernir o que você está vivendo, para que você se posicione através da sua obediência em fé. E aí você vai viver milagres da parte de Deus. E aí vai ser como esse testemunho do Mano Nelson. Ele me falou que passou pela mão de 5 médicos ali na healthcare. Nenhum conseguiu dar o diagnóstico. Nenhum teve a coragem de passar nenhum tipo de medicação para ele. E a minha maior preocupação era que ele esmorecesse na fé e o medo dominasse a sua alma. Mas ele sempre me dizia: eu estou tranquilo, pastor, Deus está no controle. Ele conseguiu discernir no meio dessa grande luta na vida dele. E Deus se manifestou com milagres para cumprir o propósito eterno na sua vida. Você vai entender a partir de hoje. Deus vai te mostrar que todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa luta nunca foi para te penalizar, nunca foi para te destruir, mas pelo contrário, Ele estava te estruturando, Ele estava te capacitando para que você se tornasse um agente de milagres. E essa manhã eu queria orar por você.